Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 8. Lembrando e também comunicando que os irmãos que estão conosco pela primeira vez, que nós estamos fazendo a exposição de todo o livro de Atos. Começamos lá no capítulo 1, no primeiro verso, vamos até o final. Se você quiser ter acesso a todas as mensagens, elas estão no nosso canal lá no YouTube, organizadas numa playlist. É só acessar lá e você pode compartilhar com a gente e com quem mais você quiser todas essas mensagens que Deus tem nos dado. Livro dos Atos, capítulo 14, verso 8. As crianças vão para a administração deles? Eu vou ficar aqui? Muito bem. Então, as crianças conosco? Muito bem. Diz assim o texto: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Senhor, obrigado por mais esta vez nos permitires entrar na tua presença, não porque tenhamos algum mérito, mas por causa de Cristo, nosso Salvador. Nada temos em nossas mãos, apenas a tua cruz nos agarramos agora. Pedimos graça e misericórdia. Senhor, fale conosco, permita-nos ouvir a tua voz. E em ouvindo, Senhor, dá-nos graça para sermos tocados e convencidos pelo teu Espírito. E tendo, Senhor, sido convencidos pelo Senhor, que o Senhor nos ajude a aplicar e a praticar a tua palavra. Porque não queremos, ó Deus, sair daqui pior do que entramos. Sabemos que não há possibilidade de sairmos iguais, porque se formos tocados pelo Senhor e ouvirmos a tua voz, o Senhor nos der graça para praticarmos a tua palavra, melhoraremos. Contudo, Senhor, tendo ouvido a tua palavra e nosso coração permanecer endurecido e não colocarmos em prática aquilo que estamos ouvindo ou que vamos ouvir nesse momento, Senhor, estaremos pior do que chegamos aqui, porque com mais conhecimento ainda estaremos endurecendo nossos corações. Não permita que seja assim. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentados. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 2, o autor da carta, que nós não sabemos quem é, alguns acreditam ser Paulo, outros dizem ser Apolo, inclusive Martinho Lutero acreditava que Apolo era o autor da carta aos Hebreus. Nós não sabemos, mas fato é que o autor dessa carta, no capítulo 13, verso 2, ele diz para que não deixemos de praticar a hospitalidade, porque nessa prática, sem saber, muitos hospedaram anjos. Esse texto talvez se refira às manifestações físicas de Deus no Antigo Testamento, que nós chamamos de teofania. O momento em que Abraão recebe anjos do Senhor em sua casa,
momento em que Ló recebe também anjos de Deus em sua casa, pai de Sansão, Manoá. Gideão também tem encontros com figuras celestiais. Mas no momento em que essas figuras chegam, eles não sabem de quem se tratam e depois acabam percebendo que são figuras celestiais, mas antes de saberem, ainda assim, já tinham sido hospitaleiros com essas pessoas. Por exemplo, Ló, quando os homens chegam na cidade de Sodoma, ele insiste em hospedar aquelas pessoas. No mundo antigo, era um motivo de honra poder receber pessoas em casa e hospedar pessoas em casa. Na região da Galácia, onde Paulo e Barnabé estavam, contava-se uma lenda que os deuses Zeus e Hermes, da mitologia grega, que na mitologia romana eram chamados de Júpiter e Mercúrio, teriam descido à terra e a paisana se misturaram com os homens. Numa dessas lendas, conta-se que os deuses ficaram enfurecidos com o tal de Licaon, o fundador da Licaônia, e porque Licaon não teria aceito os deuses, não é, na sua casa e no seu banquete, por isso ele teria sofrido um raio, e um raio teria caído sobre ele e teria morto. Outra lenda consta que, e essa um pouco mais romântica, que um casal, sem saber que se tratava dos deuses, haviam recebido Zeus e Hermes na sua casa, ou Mercúrio e Júpiter, como está no texto aqui, da forma romana, e porque receberam os deuses em sua casa, eles foram agraciados, tiveram no seu lar uma pequena cabana muito simples, transformada num templo, e o resto da humanidade que não teria recebido aqueles deuses teria sofrido com uma inundação e teria morrido. Essa era uma lenda que se contava naquela época sobre os deuses que teriam vindo visitar os homens, mas por estarem disfarçados não foram reconhecidos, e porque não foram reconhecidos, foram maltratados porque as pessoas tinham maldade nos seus corações. Paulo e Barnabé, tendo saído da cidade de Icônio, eles agora chegam na cidade de Listra, e nós vamos ver nesse texto algumas questões sobre o trabalho dos apóstolos naquela comunidade, uma comunidade que era predominantemente gentílica. Nós vemos nesse texto que Paulo e Barnabé não vão para a sinagoga, provavelmente porque não havia sinagoga na cidade. Uma cidade menor do que Icônio, provavelmente uma cidade mais distante, mais retirada, mais ao interior. Uma cidade em que o povo não era tão avançado assim. Era uma província romana que servia basicamente para o refúgio de veteranos de guerra. Na cidade de Listra, soldados aposentados eles iam para lá para descansar, para fugir de toda a agitação do exército romano. Eles estavam lá. E Paulo e Barnabé chegam naquela cidade. E eles começam a trabalhar naquela cidade ali. Não há uma sinagoga na cidade, não há uma comunidade judaica estabelecida na cidade, mas há um espaço para a pregação da palavra. Mesmo sendo aquela cidade uma cidade pagã, uma cidade de gente supersticiosa e uma cidade onde havia muita idolatria. E a proposta nossa ao olhar para esse texto vamos ver como eles agiram diante dessa manifestação de superstição. Nós vivemos no Brasil um país muito sincrético e muito supersticioso. Nós, se começarmos a estudar algumas culturas, se tivermos a oportunidade de visitar algumas culturas mais bem formadas do que a nossa, mais puras, vamos dizer assim, que a nossa, nós vamos ver que alguns povos têm uma identidade muito bem definida, já o brasileiro não tem. Não é? Nós somos um povo formado como se fosse uma grande coxa de retalhos, né? Por gente que veio de toda parte do mundo, com suas crenças, com seus costumes, com sua cultura, e não temos uma cultura puramente brasileira, né? Mas somos o resultado de uma mistura de muitos povos. E a cultura brasileira, ela tem na sua maneira de viver, o modo de vida do brasileiro, tem muito de superstição, de crenças e de sincretismo mesmo. As religiões se
praticadas no Brasil, você vai ver que tem muita mistura, muito sincretismo, isso até entre os evangélicos, não é? Nós vemos muita coisa misturada, e às vezes é difícil para nós sabermos separar o que é fé e o que é superstição, dentro do nosso contexto até, não sem alargar isso para o ambiente todo, para toda a nação, toda a sociedade, mas dentro do nosso próprio ambiente a gente vê que há muito de sincretismo, e às vezes fica difícil separar o que é fé e o que é superstição. Muitas vezes nós não conseguimos identificar se somos realmente crentes ou se somos supersticiosos apenas. Está muito arraigado. A cultura brasileira é assim, né? Se a gente for analisar com calma, com frieza, a nossa Constituição diz que o nosso Estado é um Estado laico, mas na verdade não é. Não é? Nosso Estado é um Estado sincrético. Nossos feriados são todos religiosos. Não é? Então o Estado não é laico. Né? A gente vê, a nossa cultura tem muito mais de religião, de superstição, de sincretismo do que de cultura propriamente dita. Né? Porque nem sempre aquilo que é reconhecido como manifestação cultural pode ser praticado por todas as pessoas, independente do credo, independente da religião. Isso quer dizer que não é cultura de fato, mas tem ingredientes religiosos impregnados em toda a nossa cultura. Mas Paulo e Barnabé estão numa cidade agora muito supersticiosa, uma cidade muito sincrética, uma cidade pagã. E eles vão ministrar não mais para uma comunidade judaica, primeiramente, que é monoteísta, que conhece o Deus do Velho Testamento, mas uma comunidade que não tem absolutamente conhecimento algum de quem é Jesus, de quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Um povo supersticioso, um povo sincrético. E nós vamos olhar para o exemplo dessa comunidade para fazermos essa pergunta para nós: somos crentes de fato ou apenas supersticiosos? E aí o texto começa nos contando, dos versos 8 a 10, a respeito do início do trabalho. Os apóstolos chegam, gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, se você puder, tá certo? Não feche. Os apóstolos chegam na cidade e o Espírito Santo começa a agir na vida das pessoas daquela cidade. Eles vão pregando o Evangelho, vão anunciando a salvação, eles vão falando de forma poderosa, e o Espírito Santo começa a gerar uma fé transformadora. E a primeira pessoa que o texto relata a respeito disso é um homem paralítico. Ele entendeu que aquele Deus que curou a sua alma também poderia curar o seu corpo. Paulo e Barnabé estão pregando, e aquele homem está ouvindo a mensagem de salvação, e diz o texto que Paulo olha naquele homem e vê nele, talvez os olhos brilhando, talvez o rosto demonstrando que realmente ele cria naquele Senhor que os apóstolos estavam pregando. E a fé que nasceu no coração daquele homem foi grande a ponto de, verdadeira a ponto de convencê-lo de que o Deus que Paulo e Barnabé pregavam era um Deus que não só poderia curar a sua alma, não só poderia salvá-lo, não poderia apenas modificar aquilo que ele era por dentro, mas também poderia curar o seu corpo. O homem paralítico de nascença, igual aquele paralítico que ficava à porta do templo Formosa e que tem um encontro com Pedro e João e também é curado, aquele homem começa então a sentir a ação e o poder do Espírito Santo na sua vida. E o apóstolo Paulo, então, vendo a transformação que havia na vida daquele homem, o apóstolo Paulo então resolve curar aquele homem. Diz a ele para ficar em pé que aquele homem é realmente curado. Irmãos, é muito bom quando nós cremos verdadeiramente que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso, é vivo e é presente. Nós estávamos conversando essa semana sobre exatamente esse assunto. Quando nós oramos, qual é o sentimento e qual é a razão pela qual nós oramos? Porque muitas vezes nós oramos simplesmente porque temos o costume de orar. Muitas vezes nós oramos porque já tentamos tudo que tinha que tentar e não deu certo, então a oração é uma medida desesperada para fazer com que o improvável aconteça. Eu já sei que não vai acontecer, eu já sei que não vai dar certo, mas assim, para não dizer que eu não tentei falar com Deus, eu faço uma oração, mas não tenho expectativa nenhuma a respeito da oração. A expectativa daquele homem, a expectativa de quem tinha acabado de ouvir o Evangelho, tinha acabado de ouvir a palavra de Deus, a expectativa de que Deus poderia curar. Irmãos, e quem ora precisa orar com a expectativa de que Deus ouve.
e de que Deus é poderoso o suficiente para fazer aquilo que nós não podemos fazer na nossa vida. Porque senão está orando em vão, está perdendo tempo, uma oração inócua, uma oração que não faz sentido orar. Então hoje a gente ora para Deus, que a gente tenha certeza de que está ouvindo e de que é poderoso para mudar a nossa vida. Ou não adianta orar, porque é perder tempo. O leproso chega diante de Jesus e olha para Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar livre. Ele diz assim: eu sou um homem imundo, eu sou um homem impuro, não posso ficar no meio da sociedade, eu tenho uma doença que não tem cura, mas eu sei que se o Senhor quiser, ou seja, se a tua graça se manifestar e o teu poder é suficiente, a minha vida muda. Porque eu vou ser curado não só no corpo, mas vou ser curado nas minhas emoções, vou ser socialmente curado, eu posso voltar ao convívio das pessoas, posso inclusive apresentar novamente diante do sacerdote. E a resposta de Jesus para ele é: quero sim. Talvez Jesus poderia ter dito assim: que bom que você veio, que bom que você pensa assim, que bom que você fez dessa forma, porque a vontade de Jesus se manifesta que o homem é curado. Irmãos, então, a ação do Espírito Santo ela vai gerando uma fé que vai transformando aquele homem, transforma de dentro para fora. O apóstolo Paulo, ele não ouve nada daquele homem não fala nada, aquele homem não pede ajuda, mas Paulo, olhando para ele, vê que ele tem fé, que a fé daquele homem é verdadeira. Muitas vezes as pessoas olham para nós e percebem que a nossa fé fica só no discurso. É como se a gente ficasse repetindo uma lenda que a gente ouviu um dia a respeito de Jesus, mas nem a gente acredita nisso. A gente repete porque a gente ouviu, mas a gente repete. A gente vem à igreja porque estamos acostumados a ouvir, mas a nossa expectativa com respeito à realidade do Deus real, do Deus vivo, não existe. E por isso, às vezes, as situações não mudam, a vida nossa não progride, não avança como deveria. Nos versos 11 a 13, nós vemos não agora a ação do Espírito Santo, mas a ação de Satanás. Porque quando o milagre acontece, aquelas pessoas começam a endeusar, começam a idolatrar Paulo e Barnabé. E aí eles lembram daquela lenda: olha, vocês lembram daquela lenda que nós ouvimos lá atrás, de que Zeus e Mercúrio vieram visitar as pessoas, e as pessoas não reconheceram, eles voltaram, eles estão aqui novamente, e aí eles reconhecem os apóstolos como se fossem deuses, e o diabo começa a confundir aquelas pessoas. Então, no primeiro momento, nós vemos a ação do Espírito Santo, mas nós vemos também agora a oposição do reino das trevas, tentando confundir as pessoas e tentando afastar as pessoas da fé e conduzir essas pessoas à superstição e à idolatria. Eles veem o poder de Deus sendo manifestado, mas o diabo agora começa a confundir, porque o diabo sempre faz assim. O diabo, ele nem sempre contraria a nossa fé, mas ele tenta canalizar para aquilo que ele deseja. Então, assim, você não precisa deixar de ir à igreja, mas também não precisa levar para uma série. Você não precisa de deixar de participar das coisas de Deus, mas também pode participar das coisas do mundo. Olha, essa questão aí de Deus ser poderoso, soberano, santo, você estar sempre na presença de Deus, não é bem assim. Porque tem a participação do homem, tem outras coisas que são importantes. E aí Satanás ele começa a confundir aquelas pessoas, começa a afastar essas pessoas da fé, começa a levar as pessoas para a superstição, para a idolatria. E eles agora querem sacrificar touros em honra a Paulo e Barnabé, como se fossem Zeus e Hermes, ou Mercúrio, e até esqueci o nome do outro. Júpiter, muito bem. Era para mim que vocês estavam pensando. Então, Satanás começa a agir, porque sempre que o Espírito Santo está presente, o reino das trevas também se levanta. E a terceira ação que nós vemos nesse texto é a ação dos apóstolos agora. Então tem a ação do Espírito Santo em primeiro lugar, tem a ação de Satanás em segundo lugar, e agora os apóstolos entram em ação. Eles se recusam a receber essa honra que não era devida a eles, e começam a esclarecer o povo e condenar a idolatria. Nos versos 14, verso 15, já que eles estavam achando que Barnabé era o Júpiter e que Paulo era apenas o auxiliar, o portador da palavra, o Hermes, que era o
Então, já que o Paulo tinha sido colocado por aquelas pessoas em segundo plano, Barnabé se levanta e fala: gente, para com isso. Nós viemos aqui para pregar justamente contra o que vocês querem fazer. E eles tentam levar agora o povo para longe da idolatria, esclarecendo eles a respeito do quão grave era esse comportamento, o quanto isso afrontava a Deus e condenando isso. E eles vão dizer: nós estamos aqui justamente para tirar vocês dessas práticas. Porque o Deus que criou todas as coisas é o Deus criador dos céus e da terra. Interessante que o sermão deles agora não fala mais do Antigo Testamento. Paulo e Barnabé não começam a falar de Moisés, começam a falar do povo do Egito, nem de Davi, nem dos profetas, porque aquele povo simplesmente não sabia nada a respeito disso. A mensagem era a mesma, mas o contexto era outro. As pessoas precisavam ouvir o Evangelho, mas o entendimento deles era diferente. Então agora eles usam a natureza, e eles falam assim: olha, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus que nós estamos pregando, esse poder que vocês estão vendo se manifestar, essa cura que foi realizada, foi feita por Deus que criou todas as coisas. Ele criou a terra, criou o mar, criou todo o universo, Ele é o Senhor. E vocês não servem a esse Deus, vocês estão servindo ídolos, e esses ídolos são vãos. Essa prática de vocês não tem valor algum. Mas vocês precisam compreender que é o Deus verdadeiro que vocês precisam servir. Vocês precisam parar com essas superstições. Porque é o seguinte: Deus até agora teve paciência com vocês. Deus não levou em conta esse pecado que vocês vêm praticando. Vocês podem perceber que Paulo Barnabé diz aqui que mesmo vocês estando andando longe de Deus, Deus continua dando comida, Deus continua fazendo chover, Deus continua fazendo a terra produzir, Deus continua dando paz, Deus continua dando alegria para vocês. Porque a manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus não significa necessariamente que nós vamos no caminho certo. Nem sempre o ímpio que você conhece, que se dá bem enquanto você está sofrendo, servindo a Deus, nem sempre Deus está contente com ele. Nós temos esse termômetro distorcido que para nós parece assim: Deus está contente comigo quando tudo está dando certo. Se está dando errado porque Deus está descontente comigo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O salmista, inclusive, ele fala assim: foi inútil para mim servir a Deus, lavar as minhas mãos da inocência, porque o ímpio prospera. Enquanto o ímpio está tudo certo, para mim está dando tudo errado. Que situação que é essa que eu me encontro? Mas aí o salmista, lá no final do salmo, ele recobra a consciência, recobra a lucidez, e ele fala assim: não, mas aí eu olhei para o fim deles. Porque não interessa como nós estamos vivendo nesse mundo, interessa para onde nós estamos indo. E como nós terminaremos a caminhada. Então Paulo fala, Barnabé fala assim: olha, gente, o que vocês estão fazendo está completamente fora da vontade de Deus. Mas Deus tem sido paciente com vocês até agora. Então vocês se arrependam dessa prática e se voltem para o Deus verdadeiro. E diz o texto que eles tiveram que se esforçar muito para que o povo não sacrificasse a eles e desistisse daquela ideia de praticar esses sacrifícios. Então, agora esses homens aí nos versos 16 e 18, é justamente como eu acabei de dizer, Barnabé e Paulo mostrando a essas pessoas que a origem do bem que elas desfrutam é na verdade o testemunho do único e verdadeiro Deus, e é a Ele que elas devem servir. Eles dissuadem as pessoas de cometerem esse pecado de idolatria, essa prática supersticiosa, e falam para eles: gente, é a origem do poder, e vocês estão vendo se manifestar. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Deus que criou todas as coisas. Ele é a origem de todo bem, Ele é a origem de toda coisa boa. Porque se tem alguma coisa boa em nós, irmãos, se desfrutamos de alguma coisa boa nesse mundo, a origem só pode ser Deus. Porque em nós mesmos só habita o mal, em nós mesmos só habita a imperfeição. Somos todos imperfeitos. Nós somos apenas vasos de barro, nos quais Deus decidiu e escolheu manifestar a sua glória. E Barnabé está dizendo aqui: gente, a razão, o motivo e a origem do bem que vocês estão desfrutando não somos nós, não somos deuses pagãos, mas é o Deus criador do céu e da terra, um Deus bom, que nos ama e que se manifesta com a sua bondade na nós. O autor aos Hebreus, o Tiago, se não estou enganado agora, diz que toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há sombra e nem variação de mudança. Amém? Deus é a fonte de todo bem. O dia que eu achar que o bem que eu pratico vem de mim mesmo, eu estou perdido. Isso é idolatria. O dia que nós acharmos que o bem que é feito a nós tem a ver com as pessoas que praticam isso, estaremos absolutamente perdidos. Se eu não estou enganado, foi Agostinho de Hipona que disse: todo bem que você vira em mim é Deus. Todo mal que você vira em mim, esse sou eu mesmo. Tem a ver comigo. Então, todo bem, acredite, glorifique ao Senhor. Todo mal, me perdoe, porque eu sou imperfeito mesmo. E a última ação, o último aspecto que nós vemos aqui agora, no final do texto, do verso 19 e 20, é o aparecimento agora de uma nova perseguição. Pessoas vindo de Icônio e de Antioquia, da Psídia, elas chegam na cidade. Alguns judeus chegam lá, aqueles que haviam perseguido Paulo em Antioquia, que haviam perseguido Paulo e Barnabé também na cidade de Icônio, eles chegam também na cidade de Listra agora. Os estudiosos acreditam que provavelmente sejam mercadores que haviam chegado ali para comprar mantimento. Aquela região era uma região produtiva de cereal. E esses judeus provavelmente eram negociantes de cereais. Judeu é tudo comerciante, né? Judeu geralmente é comerciante. Então, provavelmente, não que fosse uma caravana que tinha sido montada com o único objetivo de perseguir Paulo e Barnabé. Pode até ser que seja. Mas o mais aceitável entre os estudiosos era que aqueles homens, eles estavam de passagem e de repente chega ali na cidade pequena, um alvoroço danado, todo mundo contando: rapaz, você sabe o que aconteceu aqui? Chegou 2 camaradas aí, e eles começaram a falar de Jesus, e um paralítico foi curado. A gente achou que eles eram deuses, aí eles estão ensinando a gente que eles não são deuses, estão falando de um Deus diferente que a gente nunca viu falar, e olha, a gente está muito feliz e tal. Os judeus falam assim: mas quem são esses caras? É aqueles dois lá, estão na praça pregando. Aí os judeus falam assim: é o Paulo e Barnabé, é aqueles que transtornam o mundo, como diziam os tessalonicenses. E aí os judeus começam a falar assim: esses caras são tudo mentirosos, está tudo errado. E eles fazem um levante contra o Paulo e Barnabé, a ponto de o Paulo ser apedrejado. E Paulo é apedrejado, é arrastado para fora da cidade, talvez para esconder o corpo, porque ninguém poderia ser julgado sumariamente, e nem executado sumariamente no Império Romano. O direito que nós temos hoje é um direito baseado no direito romano. Direito a um julgamento justo e ampla defesa. Isso é um princípio do direito romano. Só que no calor da confusão, eles nem pensaram nisso. Tacaram pedra no Paulo. E agora? Não, agora tem que esconder esse corpo. Vamos jogar ele para fora da cidade. No caso do Estevão, jogaram para fora da cidade antes de apedrejar. Apedrejaram lá fora. E o Paulo foi apedrejado, foi dentro da cidade mesmo. E levam o Paulo meio morto, jogam ele para fora da cidade. Acredita-se que foi nesse momento que Paulo tenha tido uma quase morte, ou talvez até tenha morrido e ido ao terceiro céu e vindo visto coisas inefáveis que o homem não é visto contar. Porque o próprio Paulo disse que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo que ele esteve lá. Mas fato é que Deus faz um milagre. Porque um homem que era apedrejado até a morte, ou até quase a morte, não consegue de repente se levantar. E aí diz o texto que os discípulos de Paulo rodeiam, ele simplesmente se levanta e não sai correndo, não, ele volta para dentro da cidade. Ele volta para dentro da cidade, passa a noite, janta, descansa e no outro dia viaja 100 km a pé. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Tenta andar 100 km com um encravado, né? Agora, andar 100 km depois de apedrejado, milagre. Ele não consegue andar nem no outro dia depois que vai na academia. Não anda nem de um cômodo para o outro. Apedrejado, isso é milagre. Acreditam os estudiosos. Deus fez um milagre. Provavelmente é ressuscitado e curado o Paulo instantaneamente daquele apedrejamento. Eles viajam 100 km até a cidade de Derbe, onde eles anunciam o Evangelho. Algumas aplicações são possíveis à nossa vida
olhando para essa história. Em primeiro lugar, eu e você precisamos buscar ao Senhor nesta manhã e clamar a Ele para que nós possamos ver essa fé verdadeira, ativa e transformadora. Nós precisamos fugir do sincretismo, nós precisamos fugir da superstição e pedir para que o Senhor faça nascer no nosso coração uma fé que seja verdadeira, uma fé que seja ativa, uma fé que seja transformadora, a fé que é aquele paralítico tem, a fé que eu e você precisamos ter. Alguém disse que não é uma fé grande que salva, mas é uma fé de verdade. Quando Jesus estava com os discípulos, eles disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí, numa tradução que eu tenho, que só eu tenho da Bíblia, Jesus fala assim: gente, não é o tamanho da fé que faz diferença. Porque se a fé for do tamanho do grão de mostarda, você manda um monte sair de um lugar e ir para outro, isso vai acontecer. Porque a questão não é se a fé é grande ou pequena, a questão é se a fé é verdadeira ou não. Se ela está centralizada na pessoa certa ou não. Porque a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é que nós tenhamos fé na nossa fé. Eu vou conseguir porque a minha fé é grande. Eu vou conseguir porque eu tenho fé. Eu vou conseguir porque eu acredito. E isso é perigoso para nós. Porque isso é superstição. Isso é idolatria. Eu não consigo porque a minha fé é grande. Eu consigo porque eu creio em Jesus. E aquilo que eu não posso fazer, o meu Jesus faz. Ele é o meu campeão. Ele é aquele que venceu o pecado no meu lugar. Ele é aquele que venceu a morte por mim. É aquele que me ama. É aquele que cuida de mim, que dirige os meus passos, que está no controle da minha vida. E é esse tipo de fé que transforma o nosso ser, que transforma o nosso coração, que muda a nossa maneira de pensar e que faz a diferença na nossa vida. Porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. É uma fé verdadeira, é uma fé ativa, é uma fé transformadora. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor, para que Ele faça nascer esse tipo de fé no nosso coração hoje. Amém? Segunda aplicação para nós. Nós devemos clamar também ao Senhor nessa manhã, para que Satanás não nos engane, nos fazendo abandonar a fé e correr atrás de ídolos. Porque nós temos uma facilidade muito grande para fabricar ídolos. Os irmãos estão lendo a Bíblia, isso é muito bom, né? Nós estamos lendo em movimento, uns com coisa aqui, uns com coisa ali, que assim me mostram que os irmãos estão lendo mais a Bíblia, isso é mesmo. Né? Como todo começo de ano, está lá no livro de Êxodo, Levítico, por ali. Né? Os irmãos estão lendo lá. Estou no Êxodo porque eu estou fazendo uma leitura diferente, já li o livro de Jó. Estou lendo em ordem cronológica. E quando a gente olha para Moisés subindo no Monte Sinai, e enquanto ele está lá, falando com Deus, a glória de Deus está manifestando no monte, o povo se corrompe lá embaixo, faz um bezerro de ouro. E Deus fala para Moisés: Moisés, desce porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Vai lá, depois você volta aqui para a gente conversar, mas agora você tem que ir lá apagar esse incêndio. E a gente olha aquela situação e fala assim: nossa, como é que esse povo faz aquilo? Irmãos, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, e nós só às vezes nos tornamos idólatras. Idolatramos a nós mesmos, idolatramos a família, idolatramos o trabalho, idolatramos políticos, idolatramos partidos, idolatramos um monte de coisa. Todo mundo deveria ler um livro, Tim Keller, já recomendei várias vezes aqui, Deuses Falsos. Quando a gente lê aquele livro, a gente percebe o quanto é para nós fácil praticar a idolatria. E um princípio que eu acho muito interessante que o livro ensina é que ídolos não podem ser destruídos, eles precisam ser substituídos. Nós precisamos tirar os ídolos do nosso coração e entronizar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor absoluto da nossa vida. E para isso nós precisamos da graça e misericórdia do Senhor, para que estejamos sempre atentos, para que Satanás não nos engane, para trocarmos o Deus verdadeiro por ídolos vãos, por práticas vãs. Barnabé falou assim: nós estamos aqui para que vocês parem de praticar essas coisas sem valor e sirvam ao único Deus verdadeiro. Nessa manhã eu e você precisamos clamar ao Senhor, para que Ele nos ajude a tirar os ídolos do nosso coração. Não, pastor, a gente não é idólatra não. Irmão, olha querido, olha mais uma vez. Procura de novo. Sabe quando a esposa fala para a gente assim:
Pega tal coisa para mim. Onde é que está? Ah, está lá no armário. Aí você vai lá, olha e não vê. Não está lá não. Aí a esposa vai assim, olha de novo. Você vai lá, olha outra vez e não vê. Os ídolos são assim no nosso coração. A gente vai lá procura e não vê, a gente acha que não tem. Mas procura de novo. Ou então que o Espírito Santo seja igual a nossa esposa. Vai lá, abre a porta e fala assim, está aqui, ó. Eu falei para você que estava aí. Aí você olha e fala assim, gente, eu olhei e não estava. Então que o Espírito Santo seja como a nossa esposa nessa manhã. E abre a porta do nosso coração e você não falei para você que estava aí, olha o ídolo aí. E que nós possamos tirar todos os ídolos do nosso coração. Substituir por Deus verdadeiro. Terceira aplicação possível aqui é só 28, tá, gente? Já termino. É que devemos pedir ousadia ao Senhor para combatermos toda forma de superstição e idolatria à nossa volta. Irmãos, às vezes até dentro da igreja, a gente vê coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, sendo praticada como se fosse, ou pessoas sendo enganadas, e a gente está olhando e não está fazendo nada. Irmãos, eu preciso que nós nos levantemos como profetas de Deus na nossa geração, para dizer, assim diz o Senhor, isso aí é pecado, isso aí está fora da vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com o mundo, nós não podemos aceitar de bom grado essas coisas. Nós falamos aqui sobre o sincretismo da sociedade brasileira, e ela tem entrado de forma avassaladora dentro da igreja, e muitas vezes não fazemos nada. Muitas vezes a idolatria tem entrado dentro da nossa casa, a superstição tem entrado dentro do nosso lar, na nossa família, e a gente está achando que é normal. A gente está achando que é normal os nossos filhos participarem de festas pagãs nas escolas. Não é normal. E não é para falar para a criança assim, não, a gente não pode porque crente não pode fazer isso. Isso não é ensinar. É mostrar para a senhora, isso aqui é o seguinte, isso afronta Deus, afronta a santidade de Deus, afronta a glória de Deus, isso é idolatria, e é por isso que a gente não faz. Porque nós amamos o único e verdadeiro Deus, e o único e verdadeiro Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí os nossos filhos, quando for falar que não vai participar de coisas que desagradam a Deus, eles vão saber por quê. Porque no tempo que eu era criança, a gente não fazia porque crente não podia. E não existe esse negócio de crente não pode. O crente pode fazer o que quiser. O crente é o povo mais livre da terra. Porque nós temos a capacidade, o direito, a liberdade de escolher honrar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, cultuar o Senhor, mesmo podendo fazer todas as coisas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu escolhi honrar Jesus acima de tudo em primeiro lugar na minha vida. Nós precisamos, irmãos, nos levantar como profetas na nossa geração, para combater superstições dentro e fora da igreja, dentro e fora da nossa casa, no ambiente da nossa família e fora dela. Porque as pessoas praticam o que estão praticando, porque eles não conhecem o Evangelho. E muitas vezes, ao invés de mostrar porque não se deve fazer isso, a gente participa junto, ou pelo menos concorda, ou pelo menos omite, fica quieto. Não podemos ficar quietos diante disso. De repente o Barnabé e o Paulo falam assim, deixa eles fazer, depois a gente explica. Deixa os caras fazer o sacrifício, coitado, eles estão acostumados, é o jeito deles. Deixa eles oferecer o sacrifício, depois a gente explica como é que é, quem sabe lá na frente eles não entendem. Os nossos filhos precisam saber que são cristãos desde o berço. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão, como foi citado aqui já hoje. Nós precisamos combater superstições e idolatria. Nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes e nós mesmos precisamos aprender a amar o Senhor e defender a causa de Cristo, aonde quer que nós estejamos, e custe o que custar. Porque se as previsões aí se concretizarem, daqui uns dias ser crente vai dar cadeia. E se for necessário isso, que seja. Se bem que se for acontecer, isso vão começar pelos pastores, né? Meio complicado. Aí o pastor Dimas deixa lá a listinha de qual é o sabonete que ele usa, depois tomar árvore que gosta mais, tudo bem. Alguém disse que se quiser ver a igreja avivada, põe o pastor na cadeia. Eu não gosto muito disso, mas se esse for o preço, que seja. Quarta aplicação
desse texto é que nós devemos anunciar ao mundo que todo bem vem de Deus e toda glória deve ser dada somente a Ele. Irmãos, nós vivemos uma sociedade humanista, materialista. Todo mundo está achando que tem, porque trabalhou, porque se esforçou, porque é bom, porque sabe, porque é melhor que o outro e mais esperto que alguém. Nós precisamos anunciar ao mundo, como aqueles apóstolos, que todo bem, tudo de bom que existe vem de Deus. E toda a glória, toda a honra deve ser dada a Ele. Não divide a glória com ninguém. Ao Senhor deve ser dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós precisamos ser pessoas que glorificam a Deus em todo o tempo e em tudo. Recebemos certa vez um missionário lá do Paquistão. E nós até ficávamos assim, rindo dele às vezes, né? Porque tudo é glória a Deus. Aleluia. Em todo momento, em todo tempo, ele, glória a Deus. Aleluia, glorificando o Senhor. Tudo que via, tudo que fazia, por onde andava. E como é bacana quando a gente está em algum lugar assim, a gente escuta um crente, glorificando a Jesus, testificando da graça e do amor de Deus. No trabalho do Gabriel, tinha uma pessoa lá que era chamada de Tia Bênção, que tudo era glorificado ao Senhor. Nós precisamos disso, irmãos, precisamos mostrar ao mundo que o bem não está no homem, não está no governo, não está na esperteza, não está no poder econômico. A fonte de todo bem é o Senhor. E a última aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês, as outras 20 e tantas, deixa para outro dia. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê graça para suportarmos as aflições por meio da causa de Cristo. Barnabé e Paulo rejeitaram o trono de glória para serem apedrejados e vilipendiados por amor a Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos dê graça para suportarmos as tribulações e as aflições do mundo, para vencermos as tribulações e as aflições que tem por vir. Não é, quando eu falo de tribulação nesse mundo, não é aquele cara que vem cobrar a gente, ele não pagou a conta, isso não é aflição, por amor a Cristo. O diabo está me perseguindo, né? Por quê? Não paguei a conta, ele ia cortar minha energia. Perseguição do diabo, não é perseguição do diabo, isso é falta de responsabilidade. Mas eu estou passando necessidade, está passando necessidade, a igreja tem que ajudar. Nós não podemos deixar que os nossos sofram, não é? Passar por esse tipo de coisa. Mas nós precisamos sofrer por causa de Cristo. Há um movimento que diz que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar dificuldade. Há um movimento que diz que nós temos que ser contemporâneos, amigos do mundo, liberais. Isso não tem a ver com a palavra de Deus, não tem a ver com o Evangelho. Andar com Jesus é padecer a aflição mesmo. É encarar oposição, é encarar, às vezes, a maledicência das pessoas que não entendem ainda o Evangelho. Aqueles homens, Paulo e Barnabé, estavam cheios do Espírito Santo. Se os estudiosos estiverem certos, enquanto Paulo estava tomando pedrada, ele estava vendo coisas inefáveis, coisas extraordinárias que a nossa mente jamais poderá alcançar. E o povo jogando pedra, e Paulo na presença de Jesus. Talvez nem tenha sentido as pedradas, porque ele almejava algo muito maior. Irmãos, às vezes nós estamos deixando a mesa do banquete do Rei dos Reis para procurar comida no lixo. Às vezes nós saímos da sala do trono do Rei do Universo para andar nos becos imundos desse mundo, só para sermos reconhecidos por gente que a gente não precisa agradar, por quem não morreu por nós, por quem nem sabe quem a gente é. Às vezes nós seguimos gente nas redes sociais que não tem compromisso nenhum com Deus, e deveriam estar ouvindo o Evangelho da nossa boca, e estamos batendo palma para esse tipo de pessoa. Por mais rico que seja, por mais conhecido que seja, por mais famoso que seja, uma pessoa que não conhece Jesus, deve estar um passo atrás daquele que já conhece Jesus. Você que nos acompanha à distância,